Olá! Essa questão, ela pede para a gente analisar dentre as opções, qual delas que é a única que não apresenta estereoisomeria. Lembrando que a estereoisomeria pode ser de dois tipos, pode ser estereoisomeria geométrica ou óptica. Então, nós vamos analisar esses compostos. Vamos analisar, no caso da estereoisomeria óptica, tem que ter a presença de carbono assimétrico, enquanto que a estereoisomeria geométrica tem que ter, não pode possuir no composto livre rotação das ligações, ou seja, tem que ser um ciclo ou uma ligação pi, dupla, no caso. Analisando o primeiro composto, então, letra A. Eu tenho 3-metil-2-hexeno. Então, cadeia principal, 6 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. No carbono 2, eu tenho uma insaturação, uma dupla ligação. Então, 1, 2, aqui eu tenho uma dupla. E no carbono 3, eu tenho uma ramificação do tipo metil. 1, 2, 3, aqui eu tenho um metil. Analisando esse composto, nós conseguimos perceber em relação à dupla que aqui eu tenho um hidrogênio, aqui também, e aqui eu tenho 2 metis ligados a cada um dos carbonos da insaturação. Portanto, eu tenho ligantes diferentes no mesmo átomo de carbono. Essa é uma das condições para a existência de isomeria geométrica, estereoisomeria geométrica. E, portanto, esse está ok. Ele apresenta a estereoisomeria geométrica. Na letra B, a gente tem o 2-penteno. Então, vamos lá. Pente, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Em ligação dupla. Como ele colocou esse 2 aqui na frente, isso indica que, na verdade, pela nomenclatura atual, o nome desse composto seria pente-2-eno, ou seja, no carbono 2 eu tenho uma insaturação. Então, 1, 2, aqui eu tenho uma insaturação. Analisando novamente os carbonos da insaturação, ou seja, os carbonos que não apresentam livre rotação, nós percebemos que eles apresentam ligantes diferentes nos carbonos, em cada carbono da insaturação e, portanto, apresentam estereoisomeria geométrica. Esse carbono aqui, por exemplo, os ligantes estão iguais, estão em lados opostos ao plano da dupla ligação. Portanto, esse aqui seria o isômero trans. Na letra C, a gente tem o ácido butenodioico. Vamos analisar. But tem, portanto, 4 átomos de carbono. En, nós temos uma dupla ligação. E dioico é porque eu tenho dois grupos funcionais do tipo carboxila, ou seja, do ácido da função ácido carboxílico. Então, o que nós temos? Nós temos isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No carbono, no meio, eu tenho a ligação dupla. Por que tem que ser entre esses dois carbonos? Porque esses da extremidade, eles têm o grupo carboxila. Então, eles não podem ter a dupla ligação. Então, eles não podem fazer dupla ligação com esses carbonos do meio. Então, aqui também, dupla OH. Analisando os carbonos da insaturação, percebemos que eles têm ligantes diferentes e, portanto, têm isomeria geométrica. Ou seja, estereoisomeria geométrica. Do caso aqui, o que eu representei, os ligantes iguais estão no mesmo plano em relação ao plano da dupla ligação. E, portanto, isso aqui seria o isômero cis. Então, aqui está também ok. Letra D. Propenal. Prop tem 3 átomos de carbono. Al é de aldeído. Então, significa que numa extremidade eu tenho C dupla O. E, além disso, o En significa que eu tenho uma dupla ligação. Esse carbono já está fazendo as 4 ligações, portanto, eu não posso ter dupla aqui. A dupla só pode ser aqui. Vamos analisar, então, novamente, os carbonos que não apresentam livre rotação, ou seja, os carbonos da insaturação. Esse carbono, ele tem 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais. Logo, ele não apresenta isomeria geométrica, porque uma das condições para apresentar isomeria geométrica é que os ligantes de um mesmo carbono têm que ser diferentes. Então, está incorreto. E por último, na letra E, a gente tem o 2-buteno. Então, 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, e no carbono 2 eu tenho uma dupla. Analisando os carbonos da dupla, nós percebemos que eles têm também ligantes diferentes.
Então, esse ligante é diferente desse e esse é diferente desse. Eles podem até, em carbonos diferentes, serem iguais, como é o nosso caso aqui. O que eu representei aqui seria o isômero trans, porque os ligantes iguais estão em lados opostos ao plano da dupla ligação. Portanto, a única alternativa incorreta, que não apresenta estereoisomeria, é a letra D.